No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você o meu relato do procedimento AMIL, que eu fiz depois de descobrir uma gestação molar. Precisei passar pelo processo da curetagem, que hoje acontece de uma forma mais modernizada, através desse procedimento AMIL, que é a aspiração intrauterina. Então, se você tem dúvidas como é que acontece, se você está precisando passar por esse momento e se acalmar, ter mais um pouco de tranquilidade, vencer os medos que podem surgir nesse processo, eu quero compartilhar com você como foi o meu processo, relatar aqui desde o momento em que eu comecei o processo de diagnóstico até o procedimento e o pós, né? Hoje já faz 7 dias que eu fiz o procedimento e eu estou querendo compartilhar com você para te ajudar, para que você fique mais tranquila, mais calma e possa enfrentar da melhor forma esse momento. No vídeo anterior, eu relatei como eu descobri a gravidez, todo o processo, os sinais que Deus me deu para mim falar que eu estava grávida e também os sinais que Ele deu para mostrar que eu ia passar por esse processo antes de tudo começar, né? Então, se você não assistiu, assista. Vai ser muito bom para edificar a sua fé, para te fortalecer, tá bom? Vou deixar aqui marcado para que você não perca. Eu também já fiz um outro vídeo falando um pouco mais detalhado sobre o que é a gravidez molar, a mola hidatiforme. Então, se você tem dúvidas, o que é isso que você possa estar passando ou alguém próximo de você está passando, nesse outro vídeo eu falo com mais detalhes. Por que que isso acontece, quem passa por isso, como é o tratamento e tudo mais. Então, se você tem dúvidas, eu acredito que esse vídeo também vai te ajudar muito. Não deixa de assistir, tá bom? Então, eu descobri a minha gravidez há 1 mês e pouquinho atrás, né? Então, mais ou menos ali no finalzinho de junho, mais ou menos eu já tive as dúvidas ali e resolvi fazer o primeiro teste. E foi uma expectativa muito grande, mas logo depois, um pouco mais de 1 mês depois que eu descobri, já no finalzinho de julho, veio o diagnóstico da gestação molar. E junto com ele, toda a orientação médica para passar pelo procedimento de esvaziamento do útero, né? Como era uma gravidez que não tinha como ir à frente, era necessário fazer esse procedimento. Então, nesse vídeo eu vou estar compartilhando como foi. Então, no dia 31 de julho, eu fiz a ultrassom que a médica ginecologista passou para diagnosticar o motivo do sangramento que eu estava tendo. E aí foi quando veio o baque, né? O dia dos sonhos perderem a cor ali. Foi no momento que eu fiz a ultrassom, na expectativa de ver meu bebezinho, já mais ou menos com 9 semanas, mais ou menos. Eu já esperava ver o meu bebê, como aconteceu na minha primeira gravidez. Eu fiz também com 9 semanas a ultrassom e já via o bebê ali formadinho. Só era pequenininho, mas já dava pra ver cabeça, já dava pra ver os bracinhos, já dava pra ver ele se mexer. Então, fui nessa expectativa, né? E quando eu vi ali a imagem no ultrassom, eu já achei estranho, vi a expressão do médico. Também não foi igual, foi o mesmo médico que fez a ultrassom da minha primeira gravidez. E de cara eu já vi que a expressão dele foi diferente. E aí veio o diagnóstico, né? Que eu não tinha a formação de um bebê. A gestação, ela estava seguindo mais de uma forma que não era viável, porque não tinha bebê sendo gerado dentro de mim. Apenas várias células aleatórias, alguns coágulos de sangue e umas bolinhas como parecendo de cachinho de uva. É a gravidez molar. E aí o médico me encaminhou para ir de imediato para a maternidade, porque ia precisar fazer o esvaziamento do meu útero. E aí começou a minha jornada, né? Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, dia 1º de agosto, eu fui para a maternidade. E aí não me informaram que tinha que ficar de jejum. É a primeira coisa que você precisa, estar de jejum para fazer o procedimento. Você vai precisar tomar uma sedação, talvez uma anestesia. E aí é necessário que você esteja em jejum para fazer o procedimento. E aí eu fui na sexta-feira, dia 1º de agosto, para a maternidade. Eu queria ir para uma maternidade, mas a maternidade que eu tive o meu primeiro filho, ela estava sendo reformada. E naquele mesmo dia estava iniciando os processos ali de transferência dos pacientes do prédio antigo para o prédio novo. E aí eles não estavam recebendo novos pacientes, eles só estavam recebendo os pacientes que já estavam internados no prédio antigo para lá. E não tinha bloco cirúrgico ainda funcionando, estavam montando ainda o bloco cirúrgico. Então me encaminharam para ir para outras maternidades que também fariam esse mesmo procedimento. E aí eu fui para uma outra maternidade. Cheguei lá, mostrei os exames, né? Fiz a triagem, primeiramente. Uma enfermeira fez a triagem, mediu minha pressão, fez algumas perguntas. E em seguida eu fiquei aguardando para ser atendida pela médica. Então, depois de um certo tempo ali, eu fui atendida pela médica. A médica olhou a ultrassom que eu tinha feito no dia anterior. Realmente olhou as imagens, disse que a imagem realmente estava adequada para o diagnóstico que foi dado. E aí ela disse, né, que eu ia precisar fazer alguns exames de sangue.
mas que não ia conseguir fazer o procedimento naquele dia por causa de eu não estar em jejum. E estava tendo alguma coisa também no bloco cirúrgico lá, provavelmente só iam conseguir fazer depois das 10 da noite. Eu fui mais ou menos umas 2h30 da tarde, e aí depois eu tive que mudar o percurso, né, porque a maternidade onde eu fui não estava atendendo, fui para essa outra. Então mais ou menos umas 3 e alguma coisa eu cheguei nessa outra maternidade. E fiquei lá até perto das 6 horas, aguardando todo o processo, entre triagem, a consulta com a médica e fazer alguns exames de sangue. E aí ela me direcionou para fazer os exames de sangue e pediu para que eu fosse no dia seguinte, no sábado de manhã, que provavelmente pela manhã eu conseguiria fazer o procedimento e no final da tarde, 3, 4 da tarde, talvez eu já tivesse alta. Então eu voltei para casa, né, e fiquei naquela angústia, né? Eu digo, meu Deus, eu pensei que ia fazer hoje, não consegui fazer, vou ter que ficar de jejum para amanhã. Então comecei a fazer o jejum mais ou menos depois das 6, foi a última vez que eu comi, e até o outro dia de manhã. E nesse processo vem muitas dúvidas na nossa cabeça. Meu Deus, eu vou passar por isso mesmo. Meu Deus, como é que vai ser? Será que vai ser perigoso? Vou tomar anestesia? Será que vai doer? Eu vou sentir alguma coisa? Todas essas dúvidas, né? Então fui fazer algumas pesquisas na internet e me preparar psicologicamente. No dia seguinte eu acordei e fui me arrumar, me preparar para ir, né? Meu bebezinho ficou com uma pessoa que me dá um apoio aqui em casa e meu marido também ajudando, né? Ele estava trabalhando, mas ficaram ali revezando o cuidado com o bebê. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. E aí vem as preocupações também, como é que vai ser, meu Deus, né? Depois, será que eu vou ter que ficar sem fazer esforço, né? Tantas coisas que a gente que é mãe, dona de casa, a gente se preocupa. E aí eu fui. Na hora que eu ia sair para ir para uma maternidade, eu esqueci e tomei água. E aí eu disse, ai Deus, aí perdi 2 horas de jejum que a médica pediu, para não tomar água depois das 5 da manhã e só se alimentar até mais ou menos meia-noite. Mas eu já estava de jejum desde as 6 da noite, mas água eu continuei tomando até de manhã, né? Então na hora que eu ia sair para a maternidade, eu esqueci, tomei a bendita da água. E aí eu disse, então vou esperar mais um pouco, porque se eu for pro hospital, vou esperar mais 2 horas lá para poder fazer o procedimento. E nesse processo, minha prima mandou uma mensagem para mim, perguntando assim, Jane, tu fez quantas ultrassons? Porque pode ser que o médico tenha errado o diagnóstico, né? E aí eu fui orar, né? Fui orar para Deus, disse, Senhor, a médica ontem falou que o exame estava bom, que não precisaria fazer outro. Eu até perguntei se poderia fazer outro para confirmar. Ela disse que se eu quisesse, ela solicitava, mas não faria o procedimento no mesmo dia, só ia fazer talvez no domingo. E aí eu fiquei ali questionando para Deus, Senhor, esse exame tá certo mesmo, eu vou precisar fazer isso mesmo, vou precisar passar por isso mesmo. E as respostas foram sim. Tudo que eu perguntava assim, o Senhor dizia que sim. Eu ia precisar passar, o exame estava correto, eu podia confiar, não precisava pedir outro. Foram as perguntas que eu fiz para Deus. E aí eu esperei um tempo, depois eu fui para a maternidade. Voltei para a mesma maternidade que eu tinha ido no dia anterior. E cheguei lá e foi o mesmo processo. Fiz a triagem de novo, outra médica me atendeu, olhou os exames tudo de novo, disse que o exame realmente estava adequado, mas se eu quisesse fazer outro, ela solicitava. Mas se eu não quisesse, faria o procedimento no mesmo dia. Mas se eu quisesse fazer uma outra ultrassom, só iam fazer no domingo, porque no sábado não estavam fazendo ultrassom. E aí eu perguntei para ela se eu não fizesse a ultrassom, se conseguiria fazer mais rápido. Ela disse, se você não fizer, não vai esperar por outro resultado, então a gente consegue fazer hoje. Eu só não tenho hora específica, porque o seu caso não é urgência, mas tem umas outras urgências que são mais urgentes, né? Alguns partos de cesariana urgentes que tinham que ser feitos, que estavam surgindo ali na hora, e aí não tinha um horário exato de fazer o procedimento. Mas se eu não quisesse fazer uma outra ultrassom, naquele dia, no sábado, eles fariam, só não sabia dizer a hora. E aí eu fiquei esperando, né? Deu 10 da manhã, deu 11 da manhã e nada de previsão. Eu já esperava estar no processo de fazer, que a médica anterior tinha dito que se eu fosse cedo em 7, 8 da manhã, já conseguia fazer logo no início da manhã para a tarde ter alta. Mas não foi isso que aconteceu. E aí quando deu perto de meio-dia, eu fui lá falar com a enfermeira novamente, com a médica, para saber se tinha previsão quando ia conseguir fazer o meu. E ela novamente disse que não tinha previsão, estava tendo ainda duas cirurgias de urgência à frente e eles só iam conseguir fazer o meu quando essas urgências diminuíssem, para poder me encaixar. E aí meu Deus, eu vou ficar aqui até que horas, né? E aí ela disse assim, se você quiser, a gente pode te incluir na regulação, que é uma lista de espera. Outros hospitais, outras maternidades, quando surgir uma vaga,
elas informam e aí a gente encaixa você e você é transferida para outra maternidade que tenha uma vaga mais rápida do que aqui. E aí eu pedi que colocasse, porque eu não sabia que hora eu ia sair de lá. Já estava de jejum desde as 6 da noite do dia anterior. Meio-dia já. Então eu queria... Tava começando a ficar na ansiedade, né? Na preocupação. Então eu pedi para me incluir. E aí fiquei aguardando. Então depois eu fui falar lá com a pessoal da regulação para perguntar se eu poderia ir para a maternidade que eu tinha ido no dia anterior e que não tinham atendido, porque essa médica disse que já estava, o bloco cirúrgico estava funcionando. Ela tinha visto um vídeo na noite anterior, que foi a mesma noite, no mesmo dia que eu tinha ido lá, e não estava funcionando. Mas acho que à noite eles conseguiram fazer a montagem do bloco cirúrgico e já estava funcionando à noite. Eu tinha ido à tarde. E aí eu fui perguntar se eu poderia ser direcionada para lá, porque eu queria ter sido atendida lá desde o início. E aí disseram que não tinha como escolher. Era de acordo com a vaga que surgisse, e eles direcionavam para o hospital que falasse que tinha a vaga disponível no momento. E aí foi a outra oração que eu fiz, né? Quando eu saí dali da sala, oh Deus, se eu for transferida daqui, eu queria ir lá para aquela maternidade. Foi onde eu tive sala, eu fui tão bem atendida, eu me sinto melhor lá do que nesses outros que eu estou indo, né? E fiquei aguardando. E nesse processo, falei com uma outra mãe que estava lá esperando, grávida, e ela contou que tinha perdido um bebê, era gêmeos, e ela só conseguiu ter um. Um dos bebês não se formou e foi expelido pelo próprio corpo, mas o outro ela conseguiu gerar. E aí Deus já estava falando comigo, né? Olha, você vai precisar passar por esse processo, mas pelo menos você não está perdendo um bebê. Você está perdendo a expectativa de um bebê, mas você não tem um bebê para enterrar, né? E aí Deus já estava ministrando no meu coração, né? Para me consolar de certa forma. E aí, depois de 1 hora mais ou menos, chegou a informação de que tinha surgido uma vaga para mim. E essa vaga era numa maternidade que eu não queria ir, porque tem um históricozinho não muito legal. Aí eu, ai meu Deus, vou ser transferida para lá, meu Deus. Aí daqui a pouco essa mesma pessoa chegou e disse, não, a vaga não é para tal lugar não, é para tal lugar, que era a maternidade que eu queria ir. Aí eu, ai, que alívio, Jesus, coisa boa. E aí eu consegui, Deus moveu para que eu fosse transferida para a maternidade que eu já queria ter ido na sexta-feira, mas que não conseguia atendimento lá. Como estava sendo esse momento de mudança do prédio antigo para o novo, eles só estavam atendendo os pacientes internos, mas no dia seguinte, que eu tinha ido lá, eles começaram a atender pacientes de outros hospitais, que estivessem sendo transferidos de outros hospitais para lá. Pacientes que chegassem na porta do hospital para ser atendido na hora, eles não estavam atendendo ainda. Então, como eu fui para essa outra maternidade no sábado e não consegui ser atendida lá, surgiu a vaga e eles me transferiram para lá. E aí eu consegui ser aceita nessa maternidade que foi onde eu tive o meu filho, o primeiro filho. E aí fui transferida mais ou menos umas 2 e alguma coisa da tarde, perto das 3. E novamente começou o processo de triagem, consulta com a médica, aguardar para fazer exames de sangue. Precisei fazer vários exames de sangue lá, porque os exames da outra maternidade não foram transferidos. Então, e aí lá eu perguntei, ela perguntou se eu tinha ultrassom, eu mostrei a ultrassom, ela viu. E aí eu perguntei se poderia fazer outra ultrassom, mesmo sem eu tendo dito que não precisava, mas a gente fica, né, sempre tem aquela esperança de que não seja real o que está acontecendo. Aí ela disse que poderia solicitar, mas que se não tivesse fazendo no dia, eu só ia fazer no outro dia, como tinha acontecido na outra maternidade. E aí o enfermeiro disse que estava fazendo. Aí eu, então ótimo. Mas aí eu perguntei se eu não fizesse, se o procedimento ia ser feito mais rápido, né? Porque caso essa situação de esperar outra ultrassom fosse atrasar mais o processo, eu teria confiado naquilo que Deus já disse que eu podia confiar. Aí ela disse assim, não, você só vai conseguir fazer seu procedimento depois das 6. Ainda são 3 horas, então tem 3 horas pra frente. Não vamos conseguir fazer antes disso. Então, se você quiser fazer ultrassom, independente de você fazer ela ou não, você só vai fazer depois das 6 da noite. Aí, se você quiser, eu solicito, porque aí nesse intervalo de tempo você faz a outra ultrassom. Aí eu disse, bom, então se não vai ter prejuízo de tempo, todo jeito eu vou ter que esperar, eu gostaria de fazer uma outra ultrassom pra confirmar, né, realmente se é isso mesmo. Mas o senhor já tinha me confirmado, eu pedi a outra ultrassom mais por conveniência mesmo, porque se tinha a possibilidade de fazer, eu aproveitei. Mas caso ela dissesse, não precisa, se você não fizer a ultrassom, você vai fazer daqui 1 hora o procedimento, eu teria feito confiando naquilo que o senhor já tinha me falado. Mas surgiu essa oportunidade, então eu aproveitei. E aí ela passou os exames de sangue, passou a ultrassom, e nesse intervalo eu consegui fazer outra ultrassom e realmente confirmou que já estava no primeiro exame, que Deus falou que podia confiar. Deu a mesma coisa, o mesmo resultado. O diagnóstico foi igual. Então, assim, eu fiquei
Não vou dizer que eu fiquei tranquila nessa circunstância, porque não tem como a gente ficar feliz, né? Num primeiro momento. Porque o que a gente queria era um bebê. O que a gente queria era olhar para a ultrassom e dizer que foi um erro médico. Não, tem seu bebê, tá aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Mas apesar disso, como o Senhor já tinha me direcionado, já tinha me confortado, já tinha me dado respostas dessas dúvidas que eu tive, então eu fiquei em tranquilidade. Na medida do possível, eu fiquei em tranquilidade, né? E aí pronto, pelo menos eu vou fazer tendo a certeza que realmente é isso mesmo. É necessário mesmo. E o que o Senhor me confirmou está corretíssimo. As confirmações que eu pedi estão se cumprindo, né? Foi mais ou menos isso a sensação ali que eu tive. E aí eu voltei para a enfermaria e fiquei aguardando, né? Eles me chamarem. Já fizeram a minha internação e tal, já estava no hospital desde 8 da manhã, na outra maternidade. E cheguei lá mais ou menos 2, quase 3 horas da tarde, já fizeram minha internação para aguardar o procedimento para ser feito à noite. E aí, quando foi por volta das 7 e pouco, quase 8 da noite, me chamaram para o bloco cirúrgico, me prepararam, me levaram para a sala de cirurgia. Mas aconteceu que a médica que estava para fazer o procedimento resolveu não fazer no sábado, porque faltou alguns exames de sangue e faltou também bolsas de sangue, porque ela disse que poderia acontecer de ter um sangramento e precisar repor o sangue. E como estava nesse processo de mudança, a maternidade ainda não estava com reservas de sangue. Então ela solicitou uma reserva de sangue caso precisasse. A maioria dos casos não precisa, mas como existe possibilidade de precisar, ela, por precaução, prudência, né, preferiu fazer quando tivesse a reserva de sangue. Então, no fim das contas, eu não consegui fazer no sábado, ficou para o domingo. E aí eu retornei pro quarto, e aí me liberaram para me alimentar, eu jantei, lanchei já perto das 10, e depois da meia-noite ela disse que começasse o processo de jejum novamente, porque no dia seguinte de manhã ia ser feito o procedimento. Nesse dia eu estava com uma amiga que ficou comigo no sábado, foi comigo na sexta-feira, ficou comigo no sábado até o domingo de manhã. Meu esposo não podia ir porque tinha que ficar com o meu bebê, né? Ele só tem 1 ano e 4 meses, então precisava meu marido ficar em casa com ele. E aí a minha amiga foi ficar comigo. E aí no domingo de manhã ela veio para casa, que ela precisava ir para casa nesse dia, e uma prima minha foi ficar comigo, para eu não ficar sozinha, e minha preocupação maior era no momento do procedimento mesmo, que eu não queria estar só. E aí uma prima minha foi ficar comigo, e mais ou menos por volta das 11 da manhã foi quando eu consegui fazer o processo. O procedimento foi tranquilo, graças a Deus. Eu não senti dor, não senti nada, né? Colocaram lá aquelas touquinhas nos pés, na cabeça, de batinha, me levaram na cadeira e me posicionaram na mesa de cirurgia, prepararam lá a sala de cirurgia e a médica colocou aqueles caninhos de oxigênio para que eu respirasse. Ela disse, vou colocar aqui um oxigênio para você respirar melhor. Mas aquele mesmo processo ali que ela falou isso, eu acredito que já veio a sedação, porque enquanto ela falava isso e ajustava aqueles caninhos de oxigênio no meu nariz, as outras enfermeiras estavam me posicionando na maca, né, ajustando minhas pernas. E aí eu só vi quando ajustaram uma perna. A outra perna eu já não vi mais, eu já apaguei. E aí eu não vi mais nada, né? O processo foi feito, não senti nada, não dormi, né, o tempo todo. Só acordei realmente quando acabou. Acredito que foi quando tiraram o caninho de oxigênio do meu nariz. Aí acredito que ali também cessou a anestesia ou a sedação. Eu não sei dizer o que foi que me deram. Se foi só a anestesia ou se foi só a sedação. Eu não vi me aplicar nada na veia. Disseram que iam ter, mas eu não vi. Só vi colocar o soro. Mas senti o oxigênio entrar diferente. Começou um ar geladinho, daqui a pouco começou a ter um cheirinho diferente, como se fosse de um gás. E nesse momento aí foi quando eu já apaguei. Assim que eu senti o cheirinho diferente, eu lembro que eu apaguei. E aí eu acordei com a minha prima do meu lado, me ajudando a levantar, me chamando para eu levantar para poder ir para a maca, para eles me levar de volta para a enfermaria. Aí eu ouvi ela falando comigo, eu acordei meio zonza, vendo um pouco embaçada as coisas. E aí eu pedi pra ver, eu quero ver o que foi que tiraram de mim. Aí pegaram lá o baldezinho que tinha o material que foi removido do meu útero, porque eu queria ver realmente que não tinha nenhum bebê ali dentro. E aí eu vi, só vi ali uns coágulozinhos de sangue, como se fossem umas almôndegazinhas dentro de um líquido de sangue. E umas bolinhas brancas, bem pequenininhas, parecendo aquelas continhas de pulseirinha, assim, mais ou menos desse tamanho. E os coágulos de sangue eram mais ou menos assim. Tinha alguns, assim, uns 6 ou 7.
e mais sangue mesmo. Então, não vi bebê, então fiquei mais tranquila. Talvez você tenha perdido um bebê mesmo, você tenha que ter enterrado seu bebê, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu não enterrei um bebê, mas enterrei o sonho de ser mãe de novo. E a dor não é menor no sentido que cada um tem a sua própria dor, né? Não é um comparativo de dor. Mas eu quero dizer a você que, mesmo nisso, o Senhor, Ele quer te consolar, Ele quer te fortalecer, né? Foi um momento de tristeza, porque eu queria estar saindo dali da maternidade com minha filha, quem sabe, né? Fosse a menina dessa vez. E se não fosse outro menino, eu ia estar feliz do mesmo jeito. A expectativa era essa. E, infelizmente, eu fui lá para remover o que dentro de mim eu achava que era um bebê que estava crescendo. Então, que o Senhor possa consolar você, caso você tenha tido que realmente abrir mão de um bebezinho, né, de um feto que chama, mas para mim é bebezinho, por menorzinho que seja. Era uma vida que a gente criou expectativa de gerar e que, infelizmente, não aconteceu como a gente queria. Então, eu queria ter aquela certeza que realmente não tava sendo removido de mim um bebê, sabe? Porque a gente tem expectativas de até o último instante. Eu orei pedindo a Deus, Senhor, que transforma, o Senhor pode dar vida a isso aqui, que dizem que não é um bebê, mas o Senhor é o dono da vida, né? Orei, mas não foi a vontade de Deus. E aí, depois disso, me tiraram da mesa de cirurgia, levaram para a maca e dali me levaram para a enfermaria. Na enfermaria, quando eu cheguei, já era meio-dia e alguma coisa, meu almoço já estava lá, então já me alimentei. Não fiquei enjoada, não senti nada. Eu consegui me alimentar de forma tranquila e fiquei de repouso ali o domingo, né? O dia do procedimento foi no domingo, dia 3 de agosto. Não senti nada, nem antes, nem durante, nem depois. Depois do procedimento também fiquei de repouso, fiquei descansando, dormi praticamente o dia todo. Mas não senti enjoo, não senti dor, não senti nada. Eu acho que por volta da noite foi que eu comecei a sentir um desconforto abdominal, que eu acredito que era gases, porque eu passei muitas horas sem me alimentar. E aí o organismo ele sente, né? Para fazer digestão. Tinha tomado também muito pouca água. Eu fiquei com um desconforto abdominal, mas com relação a gases mesmo, não foi do procedimento. Não senti cólica, não senti dor, não senti ardor, não senti nada. Era como se eu não tivesse feito nada. Pelo menos nesse aspecto foi bom. Eu não senti absolutamente nada. E aí fiquei na segunda-feira ainda, não me deram alta de imediato, como tinham dito no outro hospital que ia ser. Fiquei internada na segunda, passaram alguns exames de sangue a mais, passaram outro beta para fazer, passaram raio-x do tórax, porque no outro vídeo que eu falo a respeito desse processo, o que é a gestação molar, eu falo que existem algumas situações muito raras que esse tipo de situação pode gerar uma complicação mais grave, algumas vezes até algumas espécies de câncer. Então, é preciso fazer um acompanhamento, é preciso fazer alguns exames a mais, para ter certeza de que não deu complicações e que você não precisa passar por um processo e tratamento mais forte, né? Então, fizeram ali um raio-x, fizeram alguns exames de sangue a mais e fiquei a segunda-feira. Também não senti nada, a não ser esse desconforto de gases mesmo. E na terça-feira foi quando a médica veio e falou dos resultados dos exames, disse que estava tudo dentro da normalidade e disse que ia me dar alta. Então, tive a alta na terça. Eu fiquei internada no sábado, só consegui fazer o procedimento no domingo, passei a segunda-feira em observação e na terça-feira eles me deram alta por volta do meio-dia. E aí já me deram a alta com o direcionamento para retorno para outra maternidade que é referência nos estudos relacionados à gestação molar e para poder levar os exames para médica especialista nesses casos e a partir daí começar o acompanhamento que vai ser semanal. Essa foi a primeira semana que eu passei por esse procedimento, já fiz a primeira consulta, vou fazer um outro vídeo com o relato da primeira consulta e aí eu vou contar como foi que aconteceu esse dia. Esse vídeo era principalmente para contar como foi o meu relato do processo e do procedimento em si, porque eu sei que tem muitas mulheres que devem estar com medo, ansiosas, com dúvidas como é o procedimento. Então, para mim, graças a Deus, foi bem tranquilo. Não senti absolutamente nada de dor, nem de desconforto. Não sei se com todo mundo é assim, mas no meu caso, graças a Deus, foi bem simples mesmo. E fiquei nesse período de internação. Então, fiquei internada quase 4 dias, entre o dia que eu entrei no hospital até o dia que eu tive alta, mas também porque o hospital em si que eu estava, ele estava passando por a reestruturação de ter se mudado, né, de
local e era tudo novo lá, os enfermeiros ainda não sabiam bem onde era cada lugar, o pessoal estava meio perdido. Apesar disso, foi muito bom atendimento, me atenderam super bem, como da primeira vez que eu estive lá, e o procedimento em si foi tranquilo. Então, só tenho a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Nesse processo todo, entre ir para um ambiente e outro, fazer um exame e outro, eu vi muitos casos de pessoas bem mais difíceis, né? Mulheres que perderam o filho com 5 meses. Uma que não conseguiu sobreviver ao parto, o parto foi bem complicado. E outras que tiveram o filho, mas estavam numa situação bem complicada, né? Que tiveram ali complicações no parto. Então, em tudo, o Senhor estava me mostrando, assim, como eu fui abençoada na minha primeira gravidez, porque eu já tinha um filho para me consolar, né? No momento que bate a tristeza, eu olho para ele e vejo a bondade de Deus. Quantas mulheres, quantas de vocês que estão assistindo esse vídeo não tiveram essa bênção, né? Você pode ter passado por todo esse processo que eu passei, ou está passando, e não ter um filho ainda, né? Para te consolar. Mas eu quero te dizer que, apesar disso, o Senhor, Ele quer ser sua suficiência. E não é porque você está passando por essa situação hoje que o seu sonho de ter um filho, ele acabou, não. A maioria das mulheres, depois que passa por esse processo de gestação molar, elas conseguem engravidar normalmente, conseguem ter uma gravidez saudável. Claro que a gente vai ficar ali com aqueles sentimentos, né, de dúvida. Meu Deus, será que dessa vez vai? Mas você tem tudo para conseguir ter um filho, sim. Não é porque você passou por essa situação que o seu sonho ele teve o fim. Você só está no processo, né? Aproveita esse momento, porque o Senhor, Ele quer que você se aproxime mais dEle, Ele quer te consolar, Ele quer te fazer sentir o amor, o cuidado dEle em meio a essa dificuldade. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, Ele tem me ajudado a me tornar mais grata, a dar mais valor ao tempo que eu tenho com a minha família, com o meu filho, ao apoio que eu tenho recebido do meu esposo, de amigas, de familiares. Não sei, talvez você não esteja passando por esse apoio, né? Pode ter muitas mulheres que passaram por isso e não tiveram apoio, mas eu estou aqui para te dar esse apoio, de alguma forma. Para dizer que você não está só, para dizer que você e a sua dor não são insignificantes. Precisei mudar aqui que o celular descarregou bem na hora que eu estava falando. Então, tem muitas mulheres que estão passando por esse processo, algumas com uma complicação muito maior do que essa inicial. E não é que isso diminua a sua dor, o seu sofrimento, não é isso. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinha. Tem muitas mulheres que também estão passando por isso. E nós podemos compartilhar nossa experiência, como tem sido. Eu acredito que isso é um apoio, né? Eu ouvi outros relatos de outras mulheres que passaram também por essa situação, ou por outras situações também que perderam a gravidez. Fiz algumas pesquisas e quanto mais conhecimento a gente consegue, né? De certa forma a gente tem um amparo maior do que você se vê numa situação em que você não sabe o que esperar, você não sabe como é que vai ser, não sabe, né, como reagir, o que esperar das situações. Então, esses vídeos que eu estou fazendo com relação a esse tema tem sido para amparar de alguma forma você que também possa estar passando por essa situação, para que você saiba que você não está sozinha, ok? Então, eu vou estar compartilhando os próximos dias, as próximas etapas desse processo, as consultas que eu vou ter que fazer regularmente, o acompanhamento daqui para frente, e poder estar trazendo uma palavra de ânimo para você, para que você também tenha força, tenha aí um amparo, receba um carinho de alguém que sabe o que é passar por isso, né? Porque às vezes a gente talvez tenta falar com as pessoas próximas da gente, mas as pessoas que não passam por o que a gente passa, elas podem até se compadecer, podem até nos dar um apoio, um conforto ali, mas não é a mesma coisa de você saber que você tem outra pessoa que sabe exatamente o que é passar por isso. Então, eu espero poder estar transmitindo esse conforto, esse consolo para você que está aqui do lado, acompanhando esses próximos dias, né? Os próximos meses, na verdade, porque pelo que a médica falou, no mínimo 6 meses de acompanhamento, para que a gente tenha certeza de que tudo está normalizado e possa começar a planejar uma outra gravidez. Eu tenho sim planos de engravidar, até porque o Senhor já, de certa forma, me mostrou que tem uma menina para vir ainda. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre os sinais que Deus me deu com relação a essa gravidez, e antes, né, antes mesmo de eu engravidar, eu já tinha tido alguns sonhos, Deus me mostrando meu primeiro filho, e depois Deus me mostrando uma menina, que eu esperava que era dessa vez a menina. Tem vídeo aqui também nessa playlist, vou deixar marcado aqui para que você assista, porque isso vai fortalecer a tua fé também. Talvez você não tenha recebido revelações de Deus, não tenha recebido sinais de Deus com relação à sua maternidade, como é que vai ser, né? Mas eu quero te dizer que Deus tem planos de paz e não de mal. Eu quero te dizer que Deus tem planos de paz e não de mal.
que Deus ele tem os melhores planos para você. E é planos de Deus fazer com que a gente cresça, com que a gente se multiplique. Talvez uma ou outra mulher não tenha essa bênção de ter um filho saindo de si mesmo, né? Um filho que ela possa dar à luz. Mas não é a regra, isso são exceções, né? Então não se encaixe na exceção por medo, pelos receios que esse momento está trazendo. Não dê a você mesmo um diagnóstico negativo quando Deus não deu essa palavra. Quando Deus ainda não deu a última palavra nesse processo. Isso é uma fase complicada, é uma fase difícil, é uma fase que dá medo, dá receios, é humanamente impossível a gente não de vez em quando pensar alguma coisa dessas, né? Será que a próxima, Senhor, vai ser normal? Quando é que será que eu vou conseguir engravidar de novo? E pensar em engravidar, quando eu engravidar, será que vai ser tudo bem? Será que isso pode acontecer de novo? É natural a gente enfrentar esses tipos de pensamentos. Mas não é natural deixar que esses pensamentos definam o nosso futuro. Só quem tem o poder de dizer como é que vai ser o nosso futuro é o nosso Deus. Então, coloque a sua fé em prática. Não olhe só para a circunstância de agora. Não olhe só para a tristeza e para a frustração que a gente enfrenta nesse momento. Olha para o que o Senhor já fez na tua vida. Se Ele te trouxe até aqui, os planos dele não se encerraram na sua vida ainda. Ele ainda tem muita coisa para cumprir na sua vida, na sua existência. Mas ele também espera que você tenha um posicionamento de fé. Um posicionamento de uma mulher que recebe a palavra. De que os planos que ele tem para você são planos de paz e não de mal. Para te dar um futuro e uma esperança. Então, os planos de Deus, eles são muito melhores do que aqueles que a gente mesmo faz para nós. Eu tive planos de ter um outro filho agora. Mas eu não sei quais são os planos de Deus. Ele não me revelou totalmente como vai ser. Ele não me revelou quando vai ser. Ele só me deu alguns indícios, alguns sinais, para que eu tenha fé de que esse processo ele vai ter fim. Em algum momento, minha filha vai vir. Então, eu tô me apegando a isso, sabe? Me apegando à promessa, me apegando à revelação. O Senhor já me mostrou, então não vou deixar que essa circunstância tire a minha fé de que eu vou ter a minha filha em algum momento. Então, eu espero passar para você também esse ano, essa injeção de fé, para que você não se desespere nesse momento e que você receba o carinho e o amor de Deus. Através desses relatos, dessa palavra e do meu processo, você seja confortada no seu também. E não se esqueça, Deus só vai te colocar num novo nível quando você for fiel no pouco que Ele já tem te confiado. Esse é o momento propício para você mostrar sua fidelidade.